Opa, e aí, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a comissão, no aspecto tributário da coisa. Não sobre a tributação da comissão em si, mas conversar com vocês um pouquinho sobre a possibilidade ou não de eu deduzir, eu incorporador, eu loteador ou eu especulador imobiliário que seja, tá? De eu deduzir a comissão que eu pago, tá? Eu pago para a intermediadora imobiliária quando tem aí um negócio imobiliário feito. Então, se eu, por exemplo, estou fazendo uma incorporação imobiliária, vem um adquirente, né? Ele vem através deste corretor, através dessa imobiliária. A imobiliária faz a ponte, né? Faz a intermediação. Eu fecho a venda com esse cliente e, por exemplo, de um valor de R$ 200.000 de venda, no contrato, R$ 200.000 de venda, é, 150.000, a título de exemplo, 150.000, o adquirente ele paga para mim, mas eu deixo específico, deixo escrito no contrato que o adquirente ele tem que fazer aí o pagamento dos outros 50 diretamente para o corretor que é responsável ali da operação. E aí, será que no lucro presumido especificamente eu posso deduzir essa comissão? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Eu acho que é muito interessante, antes de a gente entrar no lucro presumido em si, a gente falar um pouquinho sobre os outros contextos, né? Não quero falar do Simples Nacional, mas na pessoa física, por exemplo, quando a gente fala lá de ganho de capital, de apurar lá o imposto de renda, os 15%, se você tem um ganho de até 5 milhões, você tem a possibilidade de deduzir a comissão, a corretagem que você paga, desde que você arque, né? Você tem essa permissão de deduzir esse valor do seu ganho de capital lá, do seu valor de venda e ter aí uma base de cálculo de imposto de renda menor. Então, na pessoa física isso é muito claro, tá? Então já existe essa permissão, essa possibilidade. E falando de lucro real, que já é um regime tributário mais delimitado, né, para algumas empresas, para as grandes empresas e alguns segmentos específicos. A comissão, nesse caso, são raras as empresas que são aí de incorporação imobiliária, de loteamento, por exemplo, que estão no lucro real, tá? Mas a comissão, falando de imposto de renda e contribuição social, ela vai estar embutida lá no cálculo do seu lucro real, né? Como o próprio nome já diz. Então, a sua contabilidade, por exemplo, o empresário que está no lucro real, ela vai apurar aí o seu lucro, faz alguns ajustes e a comissão que você paga, ela já está embutida, tá, dentro desse lucro que é ajustado. Então, de certa forma, no lucro real, a comissão, ela também já está, a dedução da comissão, falando de forma mais específica, ela também já está pacificada, porque aqui é uma questão de apuração. Então, tranquilo, pessoa física e lucro real, a gente já tem essa possibilidade. E quando a gente fala de lucro presumido, será que eu posso deduzir lá a minha comissão do meu valor efetivamente recebido no mês? No meu entendimento, tá? Você não pode deduzir essa comissão, tá? Infelizmente não pode. Por dois motivos, tá? São dois motivos principais. O primeiro deles, não existe uma previsão legal na nossa legislação tributária que deixe expresso que você eh, tem a permissão de deduzir a comissão, tá, da sua base de cálculo, como, por exemplo, é o caso do distrato que você paga. O distrato também é um dispêndio seu, que é diferente da comissão, mas assim, ainda assim é um dispêndio. O distrato, ele tem a previsão legal, tá, de de se deduzir da base de cálculo ali do seu lucro presumido, tanto de PIS, de COFINS, e falando de lucro presumido, imposto de renda e contribuição social. O distrato tem uma previsão para você poder deduzir, tá? Assim como o desconto condicional também, que não é um pagamento que você faz, não é um desembolso financeiro, mas de certa forma você recebe menos, né? Então, é como se fosse um pagamento, né, mas você vai receber, você recebe, mas recebe menos.
O desconto condicional, tá, não estou falando do desconto incondicional. O desconto condicional também tem a previsão, na legislação de que você, incorporador, loteador, você que está aí dentro do rol das atividades imobiliárias, de que você utilize ele para abater da sua base de cálculo, tá? Então, esses 2 pagamentos que eu falei, por exemplo, tem a previsão para você deduzir da sua base de cálculo. A comissão não. Não há, hoje uma previsão, como eu já falei, de que você pode deduzir a comissão paga, eh, aos corretores, no lucro presumido especificamente. Então, esse é o meu primeiro motivo de que para mim você não pode fazer essa dedução. O segundo motivo, ele está embutido no conceito do lucro presumido, tá? Quando o fisco ele traz, né, quando a legislação ela traz esse conceito de lucro presumido, ela ela te dá um percentual para você aplicar sobre o seu sobre o seu faturamento, para que, de forma presumida, de forma resumida, o fisco lhe aufira um lucro, ele estime um lucro que você tenha, a partir desta margem que ele estabelece, dessa alíquota de presunção. Então, por exemplo, para quem vende imóveis, salvo o RET, tá? Porque o RET tem lá seu tratamento específico, tem a sua legislação específica. Para quem trabalha com imóveis, a gente tem aí a presunção de 8% para imposto de renda e de 12% para contribuição social. Essa presunção de 8%, por exemplo, é como se a sua margem líquida ela fosse de 8%. E como o fisco ele já está estabelecendo essa alíquota, essa margem para você, presume-se, tá? Presume-se, no meu entendimento, que todos os dispêndios que essa empresa tem, comissão, despesa administrativa, despesa comercial, custos de obra, tudo que compõe, os valores que diminuem o resultado dessa empresa, estão embutidos dentro dessa alíquota de presunção. A comissão, como eu falei, a despesa comercial é um deles. Então, se, de forma indireta, com essa alíquota de presunção, você já está deduzindo a sua comissão paga, não faz sentido você, deduzir novamente. Para além do meu entendimento, que eu deixei aqui exposto para vocês, nós tivemos no ano passado, em 2024, a publicação da solução de consulta COSIT, né? Então, a solução de consulta COSIT. Tá? A solução de consulta é quando um contribuinte qualquer ele tem uma dúvida dentro de um contexto que ele tenha e ele decide perguntar isso de forma normatizada, encapado em algo mais formal para a Receita Federal. Então, ele faz essa solução de consulta. Quando essa solução de consulta ela é COSIT, isso quer dizer que ela tem efeito vinculante. E o que seria isso, basicamente? Se esse contribuinte ele tem um contexto que ele faz essa pergunta, e eu que também sou contribuinte, eu tenho um contexto que ele é exatamente igual o contexto desse contribuinte, eu posso me apropriar, tá, do entendimento do fisco dentro dessa solução de consulta. Tá? Então, é como se fosse uma solução de consulta, uma resposta da Receita Federal que fosse mais abrangente. Tá? Então, nessa solução de consulta de número 74 de 2024, este contribuinte, o que ele perguntou? Ele era um incorporador imobiliário e ele tem lá alguns corretores, algumas imobiliárias que fazem a intermediação dos negócios ali da incorporação. Só que dentro do contrato deste incorporador com o seu adquirente, ele já deixa estipulado que um percentual específico do valor de venda, por exemplo, o exemplo que eu tinha dado, de um valor de venda de 200 mil, 150 mil vai para o incorporador e 50 mil vai para o corretor diretamente. Mas veja que o valor de venda ainda é 200 mil. Então, esse contribuinte, ele diz, né, que ele tem os corretores e basicamente o que ele faz? Ele deixa claro nos contratos dele que de todo aquele valor de venda, uma parte ele repassa diretamente para os corretores, como se ele só estivesse fazendo uma intermediação
entre o corretor e o adquirente. Diante desse cenário, ele perguntou para a Receita Federal: nesse sentido, eu poderia deduzir, a comissão, já que eu só faço a ponte, né, entre adquirente e corretor? Eu não tenho esse recebimento efetivo? E o fisco, ele respondeu que não, você não pode. Por quê? Porque o que você deve tributar é o produto da venda. O que seria esse produto da venda? O valor contratual que você, incorporador ou loteador, estabelece com seu adquirente. Isso independente de intermediação ou não. Então, no meu entendimento, se você fecha um contrato com um adquirente, tá? E teve intermediação, e esse contrato for de R$ 200.000 e tiver ali R$ 20.000 que for de intermediação, mesmo que o adquirente ele repasse esse valor diretamente para a corretora, você ainda assim tem que tributar este valor, porque este valor ele está embutido no contrato. Ele é o produto da venda, tá? Então, veja que o fisco, com base neste mesmo entendimento, ele nega, né, ele não permite, ele não permitiu a dedução da comissão nestes casos, neste contexto. Você tem que tomar muito cuidado, principalmente você que trabalha com esse tipo de operação de só fazer a ponte, porque se você está tributando somente o líquido ali, descontando a comissão, talvez você esteja omitindo receita para o fisco, tá? Aí você corre todos aqueles riscos que a gente já vê normalmente aí no nosso cotidiano de autuação. Então, se você é pego numa autuação, você corre aí, você vai ter, né, o lançamento da multa de ofício, que começa em 75% e pode ir subindo progressivamente. Vai ter cobrança de juros e multas de mora, e isso vai ter aí vai gerar uma dor de cabeça para você, empresário. Então é muito interessante, é muito importante que você revise esse tipo de operação que você está fazendo aí no seu negócio. Se você, empresário, está nesse contexto de ter aí comissão dentro dos seus contratos e você só faz a ponte, por exemplo, e você está com esse receio de que talvez você não esteja fazendo a tributação correta, eu vou pedir para você me chamar aqui no WhatsApp, no link de WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo, e eu vou conseguir pessoalmente, tá? Eu te atendo pessoalmente, eu vou conseguir te ajudar a revisar toda a sua apuração tributária e verificar se está tudo dentro das conformidades, combinado? Então, me chama aqui no link de WhatsApp e eu vou te atender. Se você me assistiu até aqui, muito obrigado. Fique sabendo que a sua visualização, ela conta muito, tá? Conta muito no crescimento desse canal. O canal está crescendo bastante. Eu vou trazer mais vídeos sobre construção civil aqui, mais vídeos sobre reforma tributária. E valeu!